Helena Matos, será que o comportamento das norte-americanas na hora de votar vai levar a que também a Europa comece a questionar o aborto como um trunfo eleitoral? Eu acho que alguns partidos certamente pensarão, não é? Porque nós não podemos olhar para a questão do aborto hoje com métodos anticoncepcionais disponíveis, com legislação que permite aborto, como se olhava nos anos 50, 60, 70, 80 do século passado. Portanto, um dos problemas que nós temos é quando os partidos não estão sincronizados com o eleitorado, até no tempo, e continuam a falar dos seus eleitores como se eles nunca tivessem mudado, nem as suas condições de vida tivessem mudado. É óbvio que as condições de vida das mulheres mudaram, não é? Seja no acesso ao planeamento familiar, seja na questão do acesso ao aborto, seja até nas suas condições económicas e na sua autonomia financeira, não é? Portanto, é um grande erro ignorar essa ideia e continuarmos a falar, neste caso das mulheres, e as mulheres são uma maioria, mas, por exemplo, no caso das minorias étnicas, como se eles continuassem sempre numa situação de exclusão e de pobres e excluídos e não sabem. Nesta questão sempre um dos medos mais fascinantes nestas campanhas do aborto, e aqui em Portugal, e já lá irei a propósito das propostas do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, foi quando o Partido Socialista, portanto, pretende colocar esta questão novamente na agenda, passando nós do prazo que temos atualmente de 10 semanas e 6 dias, na prática são 11 semanas, para 12 semanas. E argumentava o deputado, não sei com base em quê, que as mulheres demoram muito tempo a perceber que estão grávidas. As mulheres não percebem logo que estão grávidas. Pronto. Mas... Às vezes na primeira gravidez sim. Pode haver essa... Não é só isso. E não só, e há doenças para justificar esta alteração, o Expresso, que tem andado muito militante neste assunto, fez uma reportagem com duas mulheres e para justificar o facto de realmente que há mulheres que nunca sabem que estão grávidas, eram mulheres que continuaram a ter período durante toda a gravidez, o que no limite nos levará, quer dizer, a ter de mudar a legislação até aos 9 meses. É claro que há sempre questões excepcionais e a legislação tem a obrigação de as atender. Pronto. Outra coisa é querer cavalgar o que é excepcional para fazermos disto uma questão. E uma questão profunda, porque note-se que a candidata Kamala Harris pôs praticamente as fichas todas neste argumento eleitoral, até porque não queria falar de outros argumentos eleitorais, ou não sentia à vontade, portanto, todo um conjunto de razões que levaram a essa estratégia eleitoral e que certamente os americanos irão avaliar. Não é? E conhecendo-os, admitamos que vão discutir muito o assunto e chegarão certamente a diferentes conclusões, o que é muito saudável em democracia. Agora, nós vamos passar aqui para Portugal. Nós temos tido, portanto, esta intenção, tivemos aqui há algum tempo, do Partido Socialista, destacou-se João Costa Matos e também Alexandra Leitão. Alexandra Leitão, portanto, a defender a tal alteração do prazo. E temos o Bloco que, como também se tem de distinguir um bocadinho, põe mais 2 semanas, não é? Portanto, quer ir até às 14 semanas. Portanto, vamos aqui ver o que é a realidade do aborto em Portugal neste momento. A interrupção da gravidez por opção da mulher. Pode ser realizada nas primeiras 10 semanas, portanto, são as tais 10 semanas e 6 dias de gravidez, calculadas a partir da data da última menstruação e confirmadas por ecografia. Estou a citar, não é? Agora, acabando a citação, o que é que acontece com os dados que estão em cima da mesa? O que está em cima da mesa é que a maior parte das mulheres que fazem interrupções voluntárias de gravidez em Portugal faz essa interrupção até às 7 semanas de idade gestacional. Portanto, não chegam às 10 semanas e percebe-se perfeitamente porquê, não é? Não é uma situação que se leva com conforto, são opções que as pessoas tomam e que, portanto, querem tomar o mais cedo possível. Portanto, as mulheres estão a interromper a seu pedido a gravidez antes das 10 semanas. É preciso ter em conta o seguinte: é possível
fazer-se em Portugal interrupções de gravidez já até às 12 semanas para evitar danos físicos ou psicológicos graves e duradouros da grávida, até às 16 semanas se a gravidez resultar de violação, abuso sexual da mulher, até às 24 semanas em caso de o bebê vir a sofrer de doença grave ou malformação genética, e a interrupção voluntária da gravidez é ainda permitida a qualquer momento, caso seja essencial para prevenir a morte ou danos físicos ou psicológicos graves e irreversíveis para a grávida, ou caso conclua que o feto não irá sobreviver. Pronto, portanto, temos diferentes enquadramentos legais. Ou seja, em Portugal não existe problema com os prazos legalmente definidos. Se nós quisermos, nós temos imensos problemas, eu acho, que com a questão da saúde das mulheres. E é interessante, nós passamos a vida... As mulheres que até, pronto, acho que as mulheres, não se deve dizer mulheres, mas tem pessoas que menstruam, não é? Nesta questão do aborto e da menopausa só se fala de mulheres. Helena, por favor. Sim, claro, porque a realidade deixa a terra. E, portanto, nenhum homem aguenta nenhum parto, nem nenhum aborto, nem nenhuma menopausa. E, portanto, aqui a coisa fica objetivamente feminina e, portanto, só há mulheres e só falamos de mulheres. E o que é que acontece? Há, de facto, problemas nesse acesso. Há, de facto, nós temos, por exemplo, a questão dos médicos de família, que muitas vezes não estão muito, porque nós não temos ginecologistas nos centros de saúde, quase não existem, e, portanto, tudo isso corre para os médicos de família. Uns terão mais alguma formação nesta área, outros não, e se no caso da gravidez, de facto, há depois todo o encaminhamento para os obstetras, aos partos e tudo isso, há outras fases da vida das mulheres que não estão muito cobertas por essas consultas em médico de família. Estou, por exemplo, a pensar nesse tema que agora tanto se fala, que é a menopausa, mas de facto não há formação nos médicos de família. Tal como ou pelo menos essa é uma queixa recorrente por parte das mulheres. Portanto, se quiserem falar sobre as questões do acompanhamento da saúde das mulheres, eu estou a falar das mulheres, não estou a falar das pessoas que se sentem mulheres, porque esse é outro assunto para outros departamentos, mas das mulheres, de facto, podemos falar de imensas coisas. E também teremos de falar de aborto, porque eu acho que em Portugal não temos problema algum com os prazos, mas todas as mulheres, queiram ou não interromper uma gravidez, grávidas ou queiram interromper, grávidas que querem continuar com as suas gravidezes ou que a queiram interromper, confrontam-se com aquilo que é a degradação do Serviço Nacional de Saúde e com a dificuldade de acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Apenas para que se perceba, em 2022, nós estamos a falar dos anos em que temos números, não é? Em 2022, até estava no poder o PS, que agora está tão preocupado com os prazos para a interrupção voluntária da gravidez, 3.069 mulheres que pretendiam fazer uma interrupção voluntária de gravidez não foram atendidas no SNS nos 5 dias que a lei estipula como prazo máximo para o primeiro atendimento nestes casos. Ou seja, se eu quiser fazer uma interrupção voluntária de gravidez, eu tenho de ser atendida, ter a primeira consulta. Não é... Tenho 5 dias para que me seja marcado, para que a primeira consulta tenha lugar. E percebe-se porquê? Percebe-se objetivamente porquê. Escusamos também de estar aqui a explicar, porque metade dos nossos ouvintes, admitindo que são mulheres, percebem, a outra metade são homens que não percebem, esforcem-se. Pronto. Depois temos... Que agressividade, Helena. Não, desculpa. Quer dizer, uma pessoa tem que estar sempre a explicar tudo, o beabá todo, quer dizer, pronto. Depois temos 767 dessas mulheres, dessas tais 3.069 que não tiveram a consulta em 2022 para fazer uma interrupção voluntária de gravidez nos 5 dias que a lei estipula, 767 dessas mulheres aguardaram entre 11 a 15 dias por essa primeira consulta. Portanto, nós temos aqui uma situação em relação à... É claro que depois fizeram as suas interrupções. Fizeram todas? Há dados sobre isso? Essas mulheres conseguiram fazer dentro dos prazos senão não estavam aqui e no sistema? Não estavam aqui rastreadas, não é? Estas mulheres acabaram por fazer, mas o que nós temos é de exigir ao SNS que
responda muito melhor, não é? Nós não vamos, porque nota o seguinte, se não houvesse o tal prazo das 10 semanas, e tendo em conta que isto já vinha com dificuldade de marcar a consulta, elas tinham acabado de fazer abortos às 12, 13 semanas. E é óbvio que fazer um aborto tem impacto físico e psicológico nas mulheres. Um aborto não é uma intervenção simples, não é? Tem impacto físico e tem impacto psicológico. E, portanto, deve ser feito, e é por isso que algumas pessoas, como foi o meu caso, defenderam a despenalização do aborto. Não foi para que o aborto se tornasse um método anticoncepcional, como agora parece que está mais ou menos na cabeça de algumas pessoas. Não, é para que possa ser realizado em segurança e o mais cedo possível. Portanto, não vamos atirar com isto lá para a frente, não é? O que é uma coisa absolutamente contrassensual, quer dizer, quando nós hoje temos anticoncepcionais, temos ecografias, temos tudo e mais alguma coisa que não havia nos anos 60, 70, 80 do século passado, o que queremos é alargar o prazo para a realização do aborto, que é uma coisa absolutamente contrassensual. Quando as pessoas se deslocam, temos estradas, temos tudo isso, não é? Portanto, meios de transporte. Portanto, não, é como se estivéssemos a falar para um país dos anos 50, quando nós estamos, do século passado, quando estamos no século XXI. Depois, note-se também o seguinte, Portugal apresenta uma média, quando comparado com os países europeus, Portugal apresenta uma média baixa de interrupções de gravidez. Temos uma média baixa, sempre tivemos, e temos uma média baixa. Mas o número de abortos praticados, quer em Portugal, quer noutros países, e aqui estou a falar do caso europeu, o caso dos Estados Unidos é muito complicado, a opacidade dos números, estão a aumentar. E estão a aumentar, terá subido em 2022 15% face a 2021, mas a questão do número de abortos que se pratica em Portugal coloca outras questões. Percentualmente, as mulheres de nacionalidade estrangeira praticam 2 vezes mais abortos que as portuguesas. Muitas destas mulheres são de origem africana. Portanto, nós temos de nos interrogar se culturalmente elas não vêm de culturas que sejam favoráveis ao aborto. Se estão a praticar 2 vezes mais abortos que as portuguesas, e mesmo admitindo que alguns destes casos serão do tal turismo médico, eu acho que temos de perceber que pode haver aqui uma outra questão muitíssimo importante, e que é como é que é o acesso destas mulheres ao SNS, às consultas de planeamento familiar. O que é que está a acontecer? Se querem debater alguma coisa, então vamos debater isto, porque aqui nós sabemos disto por causa dos abortos, mas que elas estão a praticar 2 vezes mais. Mas quer dizer outras coisas, quer dizer que provavelmente não estão a ser acompanhadas clinicamente, não é? As mulheres têm muito mais coisas para serem acompanhadas. Eu, pessoalmente, vejo isto e não percebo como é que com tanta associação antirracismo, antidiscriminação, tanto ativismo, isto parece que não interessa nada. E encontraste números sobre o número de abortos que cada mulher faz? Há muitas a fazer mais do que um? Temos também a chamada questão da repetição. E isso era alguma coisa que estava muito na cabeça das pessoas que estiveram na campanha pela despenalização. Ou seja, portanto, aí é chegarmos ao tal aborto como método anticoncepcional, não é? E, de facto, esse é outro fator também a ter em conta. Em alguns casos, de facto, isso acontece. Em alguns casos, mas é expressivo? Sim, porque também parece... Ou seja, não é tão expressivo numericamente falando, mas há determinados casos em que, de facto, parece haver uma banalização. Sim, mas não vamos fazer disto um padrão, até porque Portugal, como digo, tem números muito... Comparado com outros países, percentualmente falando, estamos a falar de valores baixos, embora com tendência para subir e para subir de forma desigual, não é? Quando se olha para a população. Portanto, temos este assunto. E depois, eu acho que também será importante percebermos o seguinte. Nós chegamos a um ponto em que se tornou quase um interdito dizer que em matéria de aborto nós estamos aqui com... não há apenas o direito a praticar o aborto da mulher. Nós temos um outro direito a pôr em cima da mesa, não é? Que é o feto. E, curiosamente, quando o PSD indicou para o Tribunal Constitucional Maria João Vaz de Tomé, a questão
é que ela terá uma posição contra o aborto, mas a questão é que ela terá dito que há 2 direitos que podem ser conflituantes. Mas é claro que há 2 direitos que são conflituantes. O que se tem procurado ao longo do tempo, sobretudo com a despenalização, pensava eu, é que esses direitos sejam o menos conflituante possível, não é? Ou seja, que o aborto seja praticado o mais cedo. Nós, neste momento, isso notou-se quando o Sebastião Bugalho, na campanha para as europeias, disse que, de facto, havia direitos, não é? Não era apenas o direito da mulher, havia direitos. Isso, de repente, tornou-se quase que um tabu, que não se pode dizer. Mas, curiosamente, a candidata Marta Temido, enquanto Ministra da Saúde, até chegou a defender que o número de abortos praticado pelas suas utentes podia entrar como fator de avaliação no desempenho dos médicos. O que é, de facto, muito complicado, não é? Porque, por mais esclarecimento que eles façam, as pessoas depois podem. Portanto, nós temos de desempoeirar a cabeça, de nos deixarmos de tabus e olharmos para este assunto como todas as questões que ele coloca, em termos do acesso das pessoas aos serviços de saúde, de todos os dilemas éticos que coloca, porque sim, coloca dilemas éticos, não é? E não querermos fazer disto uma bandeira eleitoral, até porque, como bandeira eleitoral, pode, de alguma forma, virar-se, como aconteceu nos Estados Unidos, contra aqueles que continuam a falar deste assunto como se estivessem a falar para as mulheres dos anos 50, do século passado, dos anos 60, dos anos 70. Portanto, eu acho que temos de falar, agora temos de falar assim, sem estarmos obrigados a olhar de uma determinada forma. E isso quer dizer, Helena, que se deve mesmo assim discutir a lei, mesmo que não seja nos moldes em que está a ser proposto pelo Partido Socialista e pelo Bloco, mas deve ser mais o acesso à saúde e não tanto a legislação em si, é isso? Eu acho que temos de... Eu por mim, como não tenho nenhum cargo tutelar, não estou com o problema da Ministra Margarida Blasco, que acho que se deve discutir a questão das greves nas polícias, não é? Mas uma coisa é uma pessoa num programa assim... Dizer que se deve discutir tudo. Outra coisa é quando se é Ministro, nomeadamente a questão das greves nas polícias. Se me perguntares em termos de... e nesta questão estou muito... Ou seja, eu sei que só posso estar a dizer aquilo que digo porque eu estive na campanha pela despenalização do aborto. E, portanto, é muito difícil colarem-me um rótulo, não é? Se viesses lançar esta discussão e não tivesse um passado público, era mais difícil. Era muito mais complicado, porque neste momento a ideia é logo conseguir colocar um rótulozinho na cabeça das pessoas. Portanto, eu olhando para aqui, acho que há coisas muito importantes a discutir. Por exemplo, a questão, exatamente, do acesso das mulheres de algumas minorias étnicas ao SNS, às consultas de planeamento familiar e a todas as outras, que nós não sabemos, de facto. Ou seja, isto é uma espécie de uma ponta do iceberg que nos diz alguma coisa que não temos estado a querer ver. Acho que se tem e até em relação a outras questões, nós temos um modelo muito nos centros de saúde montado em função dos médicos de família, mas em algumas áreas, ou a formação tem de ser outra, ou tem de ser mais alargada para esses médicos, ou haverá outro tipo de consultas. É claro que nós sabemos que há outros países em que há muitas coisas que não são feitas necessariamente pelos médicos, também são feitas pelos enfermeiros, pelas enfermeiras. Não tenho opiniões nessa matéria, mas do que tenho a certeza é que as mulheres ficam... Há fases da vida das mulheres que estão completamente fora do radar clínico, não é? Nomeadamente, como referi, as questões da menopausa, depois também, muitas vezes, as pessoas... outras fases em que, de facto, a medicina familiar não ou as pessoas que estão nessas funções podem ter ou podem não ter uma capacidade de resposta. Portanto, aí eu acho que há muita coisa a fazer. E depois, em relação às questões da interrupção voluntária da gravidez, eu acho que a matéria é sempre conseguir diminuir o número de interrupções voluntárias de gravidez, porque esse é que é o sucesso.
É conseguir diminuí-las, que cada vez menos mulheres tenham de confrontar com essa matéria. E, por fim, há uma matéria completamente que também tem sido defendida, nomeadamente pelo Alexandre Leitão, do Partido Socialista, mas que é um desastre para todos, não é? Que é o tentar proibir, condicionar, erradicar a questão do direito à objeção de consciência. Por parte, não é apenas dos médicos, também do pessoal de saúde, até porque, sabe, as novas gerações de clínicos e de enfermeiros não praticam, tentam apresentar objeção de consciência em relação à prática de abortos. Até há quem diga que é porque eles não se confrontaram com aquelas mulheres dos anos 60, 70, com todos aqueles problemas. Como também já são a geração de planeamento familiar, não veem que seja tão necessário. E, por outro lado, digo eu, o alargamento dos prazos, quer dizer, uma coisa é uma pessoa achar que pode fazer uma interrupção até às 10 semanas, outra coisa é se os prazos se continuam a dilatar. Porque também convém esclarecer que vão ver o que é que acontece com a legislação sobre o aborto em países como os Estados Unidos. Em alguns estados dos Estados Unidos vai à viabilidade fetal, não é? Estamos a falar de coisas que nós chamamos aqui infanticídio, não é? Portanto, a questão da tentativa de proibição, controlo, diminuição da objeção de consciência por parte dos médicos e do pessoal de saúde só tem um resultado. É que eles fogem ainda mais para o privado, onde não serão obrigados a praticar interrupções voluntárias de gravidez. No público também não são. A objeção de consciência prevalece. Exatamente, porque há objeção de consciência. Sim. Não é? Portanto, muitas vezes a ideologia cega.